Oi, oi, gente. Oi, queridos e queridas. Luanda, sempre a primeira, né, Lua? Boa noite, meu povo. Será que hoje essa live sai? Oi, Thelma. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Espero que hoje o Instagram não bugue a gente, né? A Amanda já entrou, já apareceu aqui. A mesma mensagem. Eu não estou acreditando nisso, não. Ah, não posso acreditar porque essa está bem aqui do meu lado. O Instagram não vence a gente é daquelas assim, ó, Somos brasileiras. brasileiras, amiga, não desistimos. Nunca, minha filha, eu fui ali, tomei um banho, falei, vou tomar um banho assim, faltando assim, uns 15 minutos para live, para poder assim, descarregar tudo Eu te junto com a confesso que água. eu botei o celular para despertar, eu tava dando uma Eu tava cochilada. dormindo. Com essa cara inchada aí, tu tava dormindo. Tá. É bom que já acorda assim, recarregada e ó, ligada nos 380. Acordou, E acabou, que bom, tem isso não. gente, cadê o povo? Bora entrando, meu Bora povo, pra gente entrando, acorda todo mundo aí, já pega o bater um aviãozinho, manda pra galera. papão. Peraí que eu vou mandar aqui pra galera também. Michele, meu amor, logo, logo é você. Logo, logo. E... E vamos que vamos bater um Uhul! papo legal hoje. Tuane, Uhul! Gente, é Kelly, sério, vai aí do lado, manda a live pra galera, porque você não sabe quem tá isso, acordado, quem ó. não tá. Vai aí, enquanto a gente não começa a conversar, vai aí no aviãozinho e manda para meio mundo de gente que estiver online. Aí tem um monte de gente online sem ter o que Os fazer, ó. coitados, deixa eu falar. Os bonitos que ficam com a lista do nome primeiro se lasca comigo. Que É, eu eu também mando recebo só mensagem o do mundo, primeiro. porque a Amanda, o povo, Eu mando para todo mundo que está primeiro, depois é que eu vou digitar para procurar o povo. Dá muito trabalho. né? O povo vai na lista, minha filha, eu sou o Dá primeiro. muito trabalho. Tem que ir na opção logo aqui, ó. Também os nomes que eu tenho primeiro aqui, todos já estão na live, com certeza. São, Enviar. são os fiéis, Tô mandando pra são galera. os admiradores, mandando para todo mundo. Quem está acordado tem que vir assistir a live. Tá Amiga, fazendo o você quê descobriu na como é que noite? passa filtro na live, assim, pra cara da gente não ficar tão feia? Hã? Você descobriu como é que passa filtro das lives pra cara da gente não ficar tão feia? Menina, eu tô querendo um filtro que me deixa bonita e que não pese na hora, não pese na memória do celular na hora de fazer a live. Eu vou perguntar pra Evelyn. Eu vejo que vira e mexe, ela faz live com filtro. Vou perguntar pra ela. Ela faz live com os filtros, fica toda bonita, parecendo que tá rebocada, Eu pura tenho mentira. live com ela quarta-feira. Quarta-feira à noite vai ser live sobre coaching parental. Para tudo, galera. Para tudo, porque as duas bambambam na live só derruba todo Vamos mundo. explodir esse A minha Instagram. sorte, a minha sorte é que não é meia-noite, porque tem um fuso horário dela, né? Verdade. Senão eu tava, ó, errado. Ah, nada, estávamos juntas, amiga. Relaxa. Daiane, minha amiga querida, sempre tá por aqui dando uma espiada. Professora dedicada é assim, né? Sempre interessada em conhecer um pouco sobre autismo, porque Uou, pode sempre acorda. ajudar na prática pedagógica. Então, outra Amanda entrou aí, vai explodir o Instagram. Professores aí, ó, eu fiz uma live com a Karine Garcia que ficou muito boa. Fala a verdade, Amanda, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que tá dando conta das lives no Instagram nessa quarentena, gente? Ninguém Porque tá, eu não, só eu tô falei. dando Eu conta das esqueço minhas. os dias que tem live. Gente, eu não dou conta de Deixa eu processar. falar. Quando eu ver Kênia tá salvando aquelas que minha eu vida. seleciono. Kênia fala assim, Fia, você tem live tal dia, você tem live tal hora. Sabe, gente, tá impossível, porque assim, aquelas que eu vejo que o tema me atrai mais, eu tento mentalizar ó, então essa eu vou Não, assistir. você Aí eu já viu até 8 horas da noite? Tem uns 20 online. não consigo. E quando você olha assim, quer ver desespero? Teve um dia que eu olhei assim, tinha umas 10, tudo de gente do autismo.
Aí lá pra frente tinha o povo da comédia, cantor. Eu falei, eu vou em uma dessas. Você Porque não eu não sabe pra vou que lado conseguir você escolher. atira. Aí eu tô optando pra ir Um para monte aquelas de lives de alvo na música. sua frente, você não sabe qual que você quer derrubar primeiro. Aí eu estou optando por assistir aquelas, assim, longe do hiperfoco do autismo, porque as do autismo eu não dou conta de selecionar Amiga, quais que eu você quero. sabe que eu tô precisando fazer isso com o meu Instagram? Gente, eu só tenho coisa de autismo. Eu tô com Pois é. hiperfoco, eu não tenho Quando mais for, nada no meu Instagram. é desse jeito. E é uma dica séria, viu? Essa semana eu comecei a fazer isso. Eu comecei a seguir, assim, um monte de gente que fala Eu vou, besterol, eu vou que faz começar a ver piada, algumas coisas de decoração que eu gosto. comediante, artesanato. Aí, assim, até as coisas pedagógicas eu já fujo, porque já começa a puxar para o lado das atividades para os E eu autistas e eu vejo já tô algumas coisas, fora. pois é, é o que eu ia falar. O que eu vejo, parece que eu puxo mais pro meu lado. É, eu Eu ainda puxo. sigo muito essas questões de empreendedorismo. Então, Uhum. sabe os anúncios? Os anúncios que aparecem. Eu não aguento É, mais. Eu morro de rir. Eu abro meu então. Instagram, já aparece lá, você que tá montando não sei o quê, não sei o quê, que Mas quer é construir não real. sei o quê, que Agora quer não sei o quê. Falei, gente, eu tenho que a mudar gente isso vai aqui. caindo, a gente vai caindo a ficha, assim, de que chega uma hora que a gente não dá conta mais e precisa mudar o rumo das coisas e ver Tem hora que eu outras acho que eu tenho coisas. que trancar no quarto branco. E Trancar no quarto. pra desestimular. É por isso que BBB tá bombando. É por isso que todo mundo tá viciado no BBB. Pra ver se a mente foge um pouco daquilo que já é rotineiro, né? Nossa, eu não Mas vamos vi começar. nenhum. Então, gente, olha, acho que Vamos já tem parar bastante de falar gente besteira na aqui. cabeça deles, né? Vamos parar de falar besteira. E aí, assim, algumas pessoas deixaram as perguntinhas na caixa, outras vão deixando por aqui mesmo. Olha, é o seguinte, eu fiz um trato com a Amanda, assim, vamos tentar encerrar a live dentro da hora, Porque pra gente não as ter que duas são voltar, muito controladas. a gente não ter que voltar numa segunda live para responder perguntas, porque, gente, eu falando na real para vocês aqui, eu estou dormindo todos os dias 5h50, 6 horas da manhã, há 10 dias. Eu Eu imagino, eu sempre conheço tive, a pessoa. e aí eu sempre tive problema sério de insônia, e agora tá muito pior, porque quando eu termino a live, eu não consigo deitar antes de fazer a arte do outro convidado, postar tudo já no Instagram, já deixar certo, e já gravar o vídeo, aí eu tenho que assistir a live todinha, porque aí eu gravo a live e coloco lá no YouTube, tanto que as duas que nós tivemos já estão lá no canal do YouTube. Então, quando eu termino isso, é 5h10, 5h20, entendeu? Então, vamos ficar em uma live Isso, só. e aumenta o nível de adrenalina, né? E assim, a ansiedade é muito grande, é uma coisa que a gente não consegue controlar. E a live de amanhã, inclusive, vai ser maravilhosa. Depois eu falo. Porque a gente vai aprender um pouco de técnicas de modulação com a maravilhosa da Gabi. Já vou convidando todo mundo. Que Mas então, vamos começar. tudo! Eu Isso não mesmo, perco, de então. amanhã eu vou pôr pra despertar. Eu assisto, eu não perco. Não tem como perder. Mas aí, assim, eu gostaria, assim, de aliviar. Você faz muitas lives e muitos vídeos e posta muita coisa dando dicas. Nossa, Amanda, eu quero agradecer primeiramente a Deus por você existir na minha Essa vida coisa e por bonita. você existir na vida de milhares de famílias de autista, porque você é a representatividade de empoderamento de pais de verdade. O que você faz não tem preço. Eu Gratidão, acho amiga. que eu me tornei de fato, me considero sua amiga e vejo o retorno positivo Pessoal, né, pessoa? Deixa eu te explicar. o retorno positivo que o universo traz para sua vida nada mais é do que assim retribuindo assim o que você joga, né, para gente, para o universo. Você é um ser iluminado e acho que é imensurável o quanto que você consegue ajudar as famílias de autista com pequenos vídeos, com um toquezinho aqui, outro toquezinho ali. E acho que você é mais testemunha disso do que qualquer um de nós, porque sua caixa de direct aí deve chover mensagens de agradecimento, né? Então, eu Graças a gostaria que as Deus. pessoas que estão aqui na live, acho que a maioria já te conhece, mas conhecesse um pouquinho mais de você, Amanda Vilela, pessoa, mãe, mulher, assim, essa profissional, como é que você chegou, eu estou perguntando sempre, chegou no autismo de paraquedas, ou quando você estava na universidade, você já sabia que você queria trabalhar, lógico que você atende outro público, mas o seu foco é autista. Então, você fez essa escolha depois que saiu da universidade ou foi já no processo do curso, você já lidava com autista antes? Conta um pouquinho disso pra gente. Amiga, eu fiz terapia ocupacional porque eu queria ajudar a vida das pessoas.
Eu pensei em fazer psicologia, mas eu pensei que eu ia ficar muito limitada com questões psicológicas. Eu quis fazer fisioterapia, mas eu achei que eu fosse ficar muito limitada em questões motoras. Eu fiz terapia ocupacional porque eu entendi que eu poderia mudar a vida das pessoas, que eu poderia Perfeito. atuar naquelas verdadeiras dores, naquilo que ninguém mais se importava, naquilo que as pessoas não observavam no dia a dia, naquilo que a gente construía aos poucos. Eu tenho uma frase que é minha, que eu digo que são nas atividades básicas do dia a dia que a vida acontece. Então, eu comecei a perceber que cada pessoa que passava por uma dificuldade, por uma lesão, por um trauma, por alguma patologia, ela tinha problemas, limitações que impactavam na vida dela, que impactavam na dignidade, na construção do futuro, que impactavam na independência, na autonomia, na autoestima, e que eram muito maiores do que aquilo que as pessoas viam no consultório. Então, essa foi a minha intenção para ser TO. Quando eu pensei em qual área eu vou atuar, sem sombra de dúvidas, foi na pediatria. Né? Não tinha como fugir disso, não tinha outra perspectiva, assim. Eu sempre me identifiquei nesse mundo, eu sempre falei a língua deles, eu sempre fui muito natural, sempre consegui me conectar de forma muito simples, sem precisar ter grandes artimanhas, sem Você precisar... atrai as crianças, né? Atrai as Simples. crianças naturalmente. Era simples, era algo meu, assim, então não tinha dúvida. E aí, eu saí da faculdade e fui trabalhar com motricidade fina em primeiro momento. Então, eu fui trabalhar especificamente com desempenho motor de membros superiores das crianças. Eu trabalhei durante 2 anos no Hospital de Urgências de Goiânia, dentro do setor de ortopedia pediátrica. Que máximo! Entrando em centro cirúrgico, participando, confeccionando órteses para essas crianças dentro do centro cirúrgico, fazendo reabilitação ortopédica mesmo, de tendão, para não dar fibrose, prevenindo deformidades, aumentando mobilidade, todo esse contexto. Depois disso, eu passei um concurso público numa cidade aqui perto que se chama Anápolis e trabalhei durante um tempo com neuropediatria. Foi nesse contexto que eu conheci o autismo. Autismo. E aí, me apaixonei. E aí descobri que tinha mais afinidades do que eu imaginava, que enfrentava essa realidade no dia a dia também. E falei, poxa, é isso, né? É o que Deus quer para mim, é a minha missão, e é algo que simplesmente se encaixa, assim, é algo muito natural. Eu estudo, eu pesquiso, busquei muito conhecimento, ainda busco, tô super chateada, porque não vai acontecer mais o Congresso Mundial de Integração Sensorial, que aconteceria agora em julho na Califórnia. Então, já estou com inscrição, já estou com passagem, já estou inscrito o Ability para que a gente pudesse fazer a apresentação do projeto. Então, busco por conhecimento, mas eu sempre digo uma coisa. O profissional que alcança mais resultado, e vocês podem ver isso, não é o profissional que tem maiores titularidades. Não é o profissional que tem maior bagagem de conhecimento, por vezes. É o profissional que consegue se conectar com a criança com maior resultado. Que consegue se conectar com a família com maior resultado. Aí ele consegue fazer a diferença. Então, esse sempre foi o meu foco. E aí eu comecei a trazer isso para as redes sociais. Eu falei, poxa, não adianta nada. E foi muito difícil. Porque assim que eu comecei, no ano passado, 2018, a gente ainda tinha uma limitação muito grande relacionada à integração sensorial. Não sei se vocês se lembram. Até hoje a gente tem. Mas, além das barreiras arcaicas, né, de profissionais que acham que são detentores do conhecimento, que não tem comprovação científica, aquela balela toda que a gente já conhece, né, querendo se defender, querendo... Bom, enfim. Além de tudo isso, nós ainda tínhamos profissionais da própria integração sensorial que não queriam transmitir conhecimento. É aí que está o diferencial. Esse é o meu método. Seu diferencial é esse. Essa é a minha diferença. E sofri
muito por causa disso, né? ainda passo muita coisa por causa disso, porque eu acho que com responsabilidade, com conhecimento, com acompanhamento, eu posso sim, vocês podem sim. A gente pode gerar empoderamento dos pais. E sabe por que eu digo isso? Porque eu sou mãe. E eu sei que ninguém ama os meus filhos mais do que eu. E eu sei que ninguém faria por eles mais do que eu. E eu me emociono porque eu sei que essas crianças estão na luta contra o tempo. Então, exatamente. quem sou eu para virar para um pai, para uma mãe e falar que você não é capaz? Não, você não pode fazer isso em casa, você não tem competência para isso. Se eu posso transmitir o conhecimento, vocês entendem? Exatamente. Eu me emociono mesmo quando eu falo sobre isso, porque foi uma luta, é uma luta. É uma guerra, virar e falar, olha, eu vou ensinar sim, eu vou transmitir sim, com responsabilidade, com muita responsabilidade. Mas eu vou pelo menos dar uma luzinha no fim do túnel. As pessoas que estão do lado de cá, dos celulares, não imaginam o que você passa em relação a outros profissionais, perseguições e represálias por você fazer isso, né? As pessoas não fazem ideia. E eu não consigo entender o porquê que isso acontece, não só na área da terapia ocupacional, como em outras áreas dos terapeutas que acompanham os nossos filhos, que tem essa resistência tão grande em nos oferecer o conhecimento básico e mínimo. De ego. Tem muita disputa de ego. Tem muito dinheiro por trás. Muito, exatamente. Então, não vamos mascarar nada, não. Já estamos aqui meia-noite, já chegamos até aqui, vamos rasgar o verbo. Tem muito dinheiro por trás, entendeu? Tem muita covardia por trás. É um domínio tão grande que faz uso da dor e do sofrimento das famílias para ter para si. Não, a gente não pode ensinar porque eles precisam de nós, terapeutas. Então, na hora do desespero, a família vai pagar a consulta. É isso, né? Que acontece, infelizmente. E é triste. E não só o desespero da consulta. A mídia, né? Principalmente na área médica, aí, existe uma indústria farmacêutica muito grande por trás também. Né? Exatamente. A terapia não pode dar certo, porque ele precisa do remédio. Sim. Tem que comprar o remédio. A então, terapia isso é muito não pode dar certo, o óleo essencial não pode dar certo, a integração sensorial não pode dar certo, porque o que vai ser feito dos grandes centros, né? Que foram construídos na pressão psicológica que fazem com os pais, na lavagem cerebral. Imagine se essas crianças começam a se desenvolver com terapia. O que vai ser do risperidona? O que vai ser dos outros medicamentos que são vendidos assim, em grandes quantidades para controlar a mente dessas crianças e fazer essas crianças ficarem dopadas? No Brasil, né? Infelizmente, é um carcel, né? É uma... Bom, então agora sim, eu gostaria que você falasse algo que eu acho assim, um princípio básico para as pessoas compreenderem um pouco esse universo da terapia ocupacional. Gente, a questão nunca fiquei assim numa live, destruída. Querida, hoje você vai ser interrogada, você está acostumada a chegar e falar. Hoje você vai falar o que eu pedi para você falar. A pessoa está metralhada, como diz a Michelle. Olha, eu quero que você fale para o pessoal assim, a questão da integração sensorial. Porque e isso foi coisa que eu aprendi lá no início, quando eu busquei a terapia ocupacional processo, e eu sempre levo adiante essa observação que você faz. Tem que ser um terapeuta ocupacional com integração sensorial. Porque tem os terapeutas ocupacionais que não são de integração sensorial. Qual é a grande diferença que faz a integração sensorial para os casos de autistas? A integração sensorial, todos nós fazemos, o termo integração sensorial. Nós integramos os nossos sentidos no nosso cérebro o tempo todo, né? O que acontece é que a terapia de integração sensorial de Jim Harris é o que é a técnica que nós utilizamos para que esses sentidos, essas vias sensoriais, sejam integradas de forma modulada no cérebro da criança, para que ela consiga ter modulação, equilíbrio, para que esses estímulos sensoriais não incomodem tanto, para que ela consiga aprender de forma adequada, para que aquele que está incomodando seja adequado, seja tranquilizado, a grosso modo falando assim. É uma técnica que foi desenvolvida por essa terapeuta ocupacional dos Estados Unidos. E ela é toda fundamentada em neurociências. Toda. É uma formação difícil, muito difícil.
Então, são 6 módulos, são muito pesados, tem uma carga horária que você tem que ter, você passa por avaliações constantes, a média é 8, pra vocês terem ideia. Então, tem todo um processo muito intenso que vai desde neuroanatomia até entender a função de cada via sensorial, entender como elas funcionam no cérebro, qual parte do cérebro está sendo ativada, qual que é a trajetória, por onde essa via sensorial tramita até chegar naquele objetivo. E se tem uma alteração de verdade, como eu vou avaliar? O que tem que ter no setor de integração sensorial? Como eu ofereço os estímulos de forma acoplada? Que vocês já perceberam que a gente oferece, por exemplo, um estímulo vestibular, coloca o menino no equipamento suspenso, oferece um estímulo proprioceptivo, coloca ele no suspenso com algum tipo de mola, algum impacto, por exemplo, e um estímulo tátil, coloca alguma coisa para ele pegar ao mesmo tempo. Isso tudo é porque nós estamos trabalhando o sistema multissensorial. Então, cada propostazinha é para atingir algo que essa criança necessita. Então, é um olhar muito aprofundado, muito clínico e o mais perigoso de se fazer de forma aleatória. A primeira coisa é que não vai ter resultado. Os profissionais que fazem, então, só terapeuta ocupacional trabalha com integração sensorial. Isso aí já está resolvida, lei, tá tudo certo. Não pode trabalhar. Você pode conhecer, você não pode trabalhar. Agora, por que tem que ser o terapeuta ocupacional com a certificação internacional completa? Porque na certificação internacional, eu passo pelo conhecimento da técnica, pela avaliação, pelo tratamento. Então, é todo um processo. Dentro dessas respostas, essas respostas sensoriais, elas não são como respostas comportamentais, por exemplo. Elas são respostas neurofuncionais e podem gerar também respostas de estresse. E esse estresse é um estresse neurológico mesmo. É como se fosse uma síndrome do pânico. A grosso modo, para vocês entenderem. Então, se tem criança que tem tendência a convulsionar, se o profissional não sabe o que está fazendo, a criança pode convulsionar. Se a criança tem um problema cardíaco, pode acontecer alguma crise cardíaca. Vocês entendem mais ou menos? Esse contexto é muito sério, é muito sério. Sem contar que, para que dê certo, o profissional tem que conseguir orientar os pais dentro de casa. Que é essa batalha tão grande minha. Então, para orientar os pais para dentro de casa, eu tenho que ter propriedade também do que eu estou fazendo. Porque senão até os pais não podem atuar de forma aleatória. É um contexto muito delicado, que exige muito compromisso, muita ética, muita responsabilidade, né, Amanda? É mais delicado do que a fala, é mais delicado do que o comportamento, é mais delicado do que todas essas propostas. É a base, com certeza é a base. Exatamente. Gente, muitas perguntas. Algumas pessoas já fizeram perguntas aqui, mas antes que eu esqueça, deixa eu abrir aqui a caixa de perguntas que eu deixei lá. Bora, porque senhora, meu povo. Senão eu esqueço. Aqui tem aquele povo que fica mandando mensagem nada a ver, né? Olha essa pergunta aqui. Meu filho não gosta de chinelo, sapato. Ele pode ter alguma alteração sensorial? Ah, isso aí. Responde. Bem-vindo ao clube, né? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, bebê. Claro que pode ter alteração sensorial. Pode ser. Gente, quando eu oriento vocês, não estou substituindo a terapeuta ocupacional que atende seu filho. A única coisa que eu estou fazendo é te dando algumas opções, algumas hipóteses para você conhecer um pouquinho mais e depois ter como recorrer a alguma coisa. Pode ser desde uma hiperresponsividade tátil no pé. O que é isso? Uma sensibilidade maior tátil no pé. Pode ser também um problema de discriminação dessa sensação. Então, também está relacionado ao sistema tátil. Pode ser uma questão proprioceptiva, que ele quer correr demais, quer movimentar demais, e aí o chinelo atrapalha o movimento. Então, tem várias questões que podem ser observadas. Normalmente, isso é por experiência. Quando eu falo para vocês normalmente, é o que eu vou vivenciando no dia a dia, o que eu vejo que é mais recorrente. Normalmente, a alça dos chinelos atrapalham muito ali entre o dedão e o outro dedo, sabe? Naquela curvinha ali. E isso gera um incômodo muito grande. Então, lá na clínica mesmo, a gente costuma trocar os chinelos, as alças de vez em quando. Pegar uma alcinha de um chinelinho mais velhinho, que tá mais gastadinho, e trocar com a chinela mais nova, porque normalmente a mais nova é mais áspera. E às vezes ajuda.
E dá-lhe chinelo, galera. Dá-lhe chinelo, não tem jeito. É a dessensibilização. É o processo de integração novamente dessa via sensorial. Exatamente. Mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ó, vou comendo banana enquanto vocês estão perguntando. Na região onde eu moro não tem TO com integração sensorial. O que eu posso fazer em casa? Aí você vai fazer a estimulação sensorial. A estimulação sensorial é o que você pode fazer em casa. É oferecer estímulos aleatórios, individuais. Um dia você oferece um tátil com várias texturas. Outro dia você oferece um vestibular com algum tipo de movimento. Outro dia proprioceptivo, com contração articular. Não deixe de oferecer estímulos sensoriais, tá bom? Mas não é integração sensorial. Mas não deixe de oferecer. Não substitui, mas pelo menos não vai ficar parado, né, com a criança ali, Com correndo risco até de perder habilidades já adquiridas, né, Amanda? Com certeza. Quanto mais estímulo a criança tem, melhor ela responde. Uhum. Outra perguntinha. Meu filho fica rodando no próprio eixo. Que estímulo ele procura e o que eu posso fazer para ajudá-lo? O que é, Elianar? Me responde. Deixa eu ver se você tá boa. A busca proprioceptiva. Pode ser várias coisas, né, Amanda? E isso aqui é estereotipia, né? Estereotipia. Te coloco Cecília na lata, tinha. né? Cecília rodava. Sistema vestibular. Uhum. Equilíbrio. Movimento de cabeça. Sistema vestibular está relacionado a movimento de cabeça. Então, rodar, andar de ré, correr demais, ficar de cabeça para baixo. Isso tudo são buscas vestibulares. Aumente a quantidade de movimento do seu filho. Tá? Balanço, rede. Mais impacto, tente mais utilizar balanço, né? Movimentos rítmicos e lineares. Várias vezes no dia. Umas 2, 3 vezes no dia, por exemplo. Um tempo controlado. Tá bom? Daí entra a importância da dieta sensorial. Não é isso, Amada? A pessoa tá comendo na live. Só na minha live que ela faz isso, né? Banana. Comer banana na minha live. Desculpa aí, meus convidados, os seguidores, mas essa convidada é assim. Eu tô em casa, filho. Eu tô aqui, ó. Então, essa questão da dieta sensorial, ela ajuda exatamente nisso. Porque a TO vai avaliar casos específicos e vai passar aí uma dietinha sensorial exatamente buscando sanar essas questões, né? Com certeza. A dieta sensorial é esse conjunto de estratégias, de regras, de atividades, de possibilidades que são estendidas além do setor de integração sensorial, que vão para casa, que vão para dar esse avanço no tratamento tão grande, controlado, orientado, com certeza, mas que ajudam bastante. Gente, pronto. Agora aqui eu vou passar por esclarecer, porque todo mundo pergunta, é alimentação, Amanda? Porque é dieta? Não, não é alimentação. É dieta porque tem horário, tem uma sequência, tem casos que eles trabalham com seletividade alimentar. Mas... E tem que seguir rigorosamente como se fosse uma dieta alimentar, né? Isso mesmo. Com a mesma rigorosidade. Vou voltar aqui, porque já teve bastante comentário bem interessante aqui, algumas perguntas. Vou pular a parte que o povo está te elogiando, porque o povo só faz isso, elogiando, maravilhosa, ela é utilidade pública, necessidade pública, sei lá qual foi a palavra que usaram. Depois eu vou ler tudo, prometo por Deus, mas fala o nome do povo que eu gosto de responder. Carol falou assim, devemos forçar a criança a um estímulo que para ela não é agradável, por exemplo, a farinha, o gel. O termo não é forçar, o termo é estimular. Carol, como que você faz? Você apresenta várias vezes com um tempo pequenininho, com um intervalo que é tolerante para ela, que é tolerável, que ela consegue reagir bem nesse tempo. Começa a utilizar aquilo que é reforçador, o brinquedo que ela gosta, o recurso que ela gosta, a musiquinha que ela gosta. De vez em quando você passa a mão na farinha, encosta na mão dela devagarzinho. Não é mergulhar a mão da criança na farinha. Não é enfiar a criança dentro da farinha, botar farinha no seu rosto para ela ver. Não é nada disso. Você começa a trabalhar a integração novamente daquele estímulo para que ela comece a receber. O cérebro, ele é como se fosse um músculo. Né? Imagina um músculo lá que você vai para academia, que você quer malhar, que você quer crescer, que você quer trabalhar, que você quer ganhar massa.
Você tem que oferecendo os estímulos na intensidade necessária, na quantidade necessária, para que ele possa produzir respostas, não é? Nosso cérebro é a mesma coisa. Quanto mais você vai naquele estímulo que é difícil, de forma controlada, sem irritar a criança, não precisa falar, eu vou pôr sua mão na farinha. Não é nada disso. Não precisa se comunicar nessa hora. Você só vai oferecer o estímulo naturalmente. Já viu quando você passa, quando você mora de uma região que faz muito calor? Aí você vai visitar alguém que está numa região que está muito frio. O dia que você chega, você está naquele frio absurdo. Parece que não te cabe naquele lugar. Daqui 2, 3 dias, tá tudo bem. Já passou, você já se acostumou, já absorveu, já integrou novamente aquela via sensorial. É a mesma coisa que a gente faz. Perfeito. Nath está perguntando. Eu já imaginei a cena, a Alicinha batucando na casa o dia inteiro. Que estímulo! Vamos lá! Que estímulo oferecer à criança que quer batucar a casa toda. Nath, aumenta a propriocepção dela. Pode ser uma busca pelo movimento do punho, entende? Como a Alicinha tem dispraxia, ela tem dificuldades na construção dessa praxis, na construção desses movimentos coordenados. Então, aumenta muito a propriocepção dela, que eu acho que vai te ajudar. Outra coisa, ver se não é busca auditiva, porque pode ser busca auditiva. Toda vez que ela bate... Olha, eu tentando bater, destruir a caneta. Toda vez que ela bate, é como um sonar, sabe? Que capta e volta o estímulo auditivo numa intenção de se autoestimular. Observa se não é isso também. Se for isso também, tem que aumentar o estímulo auditivo na sua casa várias vezes no dia. Mas eu acho que seja pela questão motora, viu? Proprioceptiva. Ela já até comentou aqui que ela acha isso mesmo. A Luciana fez vários comentários. Deixa eu ver se eu consegui pegar o primeiro. Ela fala que... pega no pé dela para ela ler os seus. Criança que não fala, ainda faz aba há 2 anos e agora que começou as sílabas a ecoar. Penso que a parte motora grossa ainda tem déficit. Ela tem 4 anos e ela está dizendo que ela ficou com dúvida nisso lá no seu curso de coordenação motora fina. O curso de coordenação motora fina ajudaria ela a compreender mais essa questão? Você tá no curso, meu amor? Você tá no método? Você tá no grupo? Eu acredito que ela tá, porque ela colocou... ela colocou, fiquei com dúvida do seu curso de coordenação motora fina. Ajudaria? Então não deve estar. Gente, ajuda demais. Escuta uma coisa. Eu tenho uma fono que eu gosto muito aqui em Goiânia, que é a Camila Furtado, que ela fala uma coisa muito legal. Ela fala assim, Amanda, sem você, eu tô nadando no rio com um braço só. As minhas crianças não evoluem. Você pensa, o que é que tem a ver a fala com as habilidades motoras e sensoriais? Imagina um negócio te incomodando o tempo todo. Imagina uma roupa te pinicando, imagina algo te apertando, imagina algo coçando seu olho. Coisas bem ruins mesmo, bem desagradáveis o tempo todo. Você vai conseguir prestar atenção? Jamais. Você vai conseguir ter o nível de alerta adequado? Você vai conseguir aprender a falar? Você vai conseguir ter os pré-requisitos de fala necessários, que são tão grandes, que envolvem tanta demanda cognitiva? Nunca! Então, as habilidades motoras, as habilidades sensoriais, elas são a base para a aquisição da fala. Ou para adequação dessa fala também. Com certeza iria ajudar muito, porque o curso de motricidade fina, a base é motricidade fina, mas quem está fazendo está vendo como tá rico. O pessoal hoje estava amando, é conteúdo demais. Gente, mas tem que ser, porque a base, o que a gente vê é muito pouco. Né? É só a pontinha do iceberg. Tem muito por trás da construção dessa praxis, que envolve ideação, planejamento motor, força muscular, amplitude de movimento articular, coordenação bilateral, lateralidade, um monte de coisa. Haja coisa para as mães que nunca fizeram terapia ocupacional dar conta, viu? Haja coisa. Mas é interessante, amiga, você falar isso. Porque no fim do curso, eu sempre falo para elas, eu passo toda a teoria, porque esse é o meu papel, é o meu grande objetivo. No final, eu dou as tarefas daquela semana. Tarefas práticas, simples e rápidas. Faz. Perfeito. Faz e a gente vai ver o que acontece. Eu sempre brinco assim, acalma o coração, respira fundo e faz. Nada como uma orientação direcionada, né?
Porque É ninguém precisa isso que ficar a gente sabendo termo precisa. técnico. Ninguém precisa, é Exato. desnecessário. A gente Entendeu? precisa disso. Tem que saber o que Inclusive, fazer. acho que o alcance maior que você tem, consegue chegar mais fácil a essas famílias, é exatamente porque fala a linguagem acessível, né? Aquilo, imagine você chegar aí, gente, quem chega no diagnóstico, com diagnóstico recente, para chegar num ponto, por exemplo, eu estou há 2 anos com diagnóstico, eu ainda não sei lidar bem com termos técnicos, aí você vai falar de propriocepção, você vai falar de busca, meu Deus do céu, é tanta coisa, imagine quem está chegando, é desesperador. Então, a Amiga. forma como você fala, como você orienta, e é algo que deveria ser assim, uma premissa primeira de todos os terapeutas, né? Para tornar a linguagem mais acessível para a família conseguir compreender de fato o que deve ser feito, porque é complicado. Aqui acho que é Etan, tá dizendo assim, Amanda, meu filho tem dias que se esfrega na parede muito, por vezes só o pé ou as costas, mas é uma esfregação, como eu ajudo ele? Normalmente, de novo, normalmente é uma busca tátil por uma dificuldade no processo de discriminação tátil. Então, a grosso modo também é como se fosse dormente. É como se tivesse uma parestesia. Eu tenho crianças que chegam no consultório, eu sei que está chegando, porque de longe eu escuto barulho, esfregando na parede do corredor, lá do elevador até minha sala é a última. Porque você sente essa necessidade de busca tátil. Aumente tato-pressão. Aumente esse segurar mais firme, esse abraçar mais firme. Começa a fazer umas massagens umas 2, 3 vezes por dia, mais forte, mais impactante. Usa um óleo essencial que vai ajudar a melhorar essa sensibilidade também. O peppermint seria um óleo essencial maravilhoso para isso, porque dá uma ativação tátil muito grande. Começa a aumentar atividades como cambalhota, escalada. Tudo aquilo que eles amam e que acaba com a gente, né? Aquilo que a gente não aguenta mesmo, e que eles dá muito certo. E outra dica legal, usa massageador elétrico. Sabe aquele que você compra em farmácia? Daquele mesmo. Perfeito. Maternando Nuteia. Acho que foi ela que disse lá atrás que precisaria de uma Amanda na vida do filho dela. Ela pergunta aqui. Filha, eu tô aqui! Gente, a orientação online ajuda muito, sabia? Às vezes não é a prática da atuação, mas ajuda. Não, e agora, nesse período de quarentena, acho que todos os órgãos responsáveis liberaram, né? Para que fossem feitas. Aqui a hora de dormir, ela fala assim, aqui a hora de dormir é uma tortura. Meu filho fica pulando na cama até de madrugada. Ele precisa dessa sensação. Mas o que a gente faz para não atrapalhar o sono? Antecipa essas atividades proprioceptivas ali 5 horas da tarde, sabe? 6 horas da tarde, algo antes. Realiza muita propriocepção, dá muito impacto para a criança, atende essa necessidade proprioceptiva, cansa ela, faz contração articular. Depois disso, entre na rotina do sono. Leva para um banho, normalmente um banho quentinho, já vai apagando as luzes da casa, vai fazendo essa massagem mais intensa, mais apertadinha, mais relaxante também. Mostra para ele que tem a rotina proprioceptiva, aí ele já vai estar cansado, ele já vai ter feito aquele gasto de energia necessário. Aí a gente traz para essa rotina do sono. E é por isso que estabeleça um horário para a criança dormir. Isso. As crianças não podem dormir na hora que deu. Uhum. E também uma coisa que você sempre fala, não é deixar a demanda livre, né? Não. Então, assim, a qualquer hora que a criança solicitar, ou qualquer hora que você tiver jogado ali, você vai lá e faz esse tipo de coisa. Tem que ter aquele momento. Rotina. Aquela rotina para a criança ir entendendo, né? E vai de 10 a 20 dias, viu? Para adequar de novo. Porque aí a própria criança já vai entendendo que depois daquele momento é sempre o momento de dormir. E não vai ter outro jeito que ela vai ter que dormir mesmo. E aí ela vai começar a se preparar para isso, a ter previsibilidade para isso. Uhum. E não é fácil. Não. Mas é o jeito. Olha, a Gabi falou que não existe regulação emocional sem integração sensorial. Olha, gente, pensa aqui, desse lado Amanda, desse lado Gabi. As duas morando no estado de Goiânia.
Vou fazer um sem se print. conhecerem, sem nunca terem ouvido falar uma da outra. Sai a Lianá, baiana retada daqui da Bahia, e chega lá em Goiânia e propiciona o encontro entre essas duas. Tô Vocês não, devendo uma live com a Gabi, viu? Bem na vocês época não da live estão teve esse boom entendendo. aí, que essa história de Amanhã, coronavírus. não, amanhã, quando terminar a live com a Gabi, vocês vêm no meu direct e falam, Eliana, você me disse, vocês vão apaixonar de uma tal forma que vocês vão querer que seus seguidores conheçam a Gabi, gente, porque esse trabalho que a Amanda faz é assim, ó, com o trabalho que a Gabi faz, é algo que, assim, meu Deus do céu, são as duas áreas, assim, paralelas que preenchem, de fato, aquilo que a gente precisa e não tem jeito, não. Eu ficaria aqui falando delas até... Ó, Nath fez vários comentários sobre a batucada de Alice aí, mas eu não vou nem... O pessoal Olha tá falando isso, muito... Nath, você tá ouvindo? Vou nem... Não vou nem porque ela tem contato direto contigo aí, ó. Carne e unha. A integração... pra mim, Nath, pode mandar. Grazi perguntou assim, a integração sensorial pode interferir no sono? Seria interferir ou ajudar a melhorar o sono? Ajuda completamente. Ó, você dormiria bem se você tivesse algo te incomodando? E quando a gente tá dormindo, já viu que você acorda se tiver um barulho alto, se você estiver com muito calor, se acontecer alguma coisa perto de você, um cheiro forte, a gente acorda quando a gente tá dormindo por questões sensoriais, nossos sistemas sensoriais estão funcionando. Então, se eles não estiverem regulados, até o seu sono não vai ser bom. Certeza. Teve alguém que fez uma pergunta, acho que foi a primeira pergunta, e eu perdi porque subiu bastante. Repete, mas eu sei que ela perguntou como que faz para ajudar a criança dela a não ter, assim... acho que o menino fica desesperado para tomar banho do chuveiro. Mas não pela água em si. Pelo que eu entendi da pergunta dela, é pelo som, pelo barulho da água do chuveiro. Dá-lhe chuveiro várias vezes no dia. Liga o chuveiro umas 15 vezes por dia na sua casa e desliga. Liga, deixa ligar 10 minutinhos, 10 minutos só, 10 segundinhos, 15 segundinhos, 5 segundinhos, desliga. Daqui 1 hora, liga de novo. Na hora que a criança estiver passando perto do banheiro, você liga de novo. Deixa a porta bem aberta. Deixa ela ir se acostumando com aquele som. Aos poucos você vai lá, guarda um brinquedo lá dentro, põe ela para lá dentro pegar com você. Aí você sai de novo. E na hora do banho de verdade, por enquanto, comece o banho com o chuveiro desligado. Usa uma bacia, usa algo assim para a criança aceitar aí. Depois que ela tá lá, na hora de ir embora, você liga um pouquinho e desliga e deixa ela sair. Entendeu? Para que na hora do banho, exatamente, não seja tão agressivo. No entanto, ela vai receber esse estímulo várias outras vezes no dia. E levar brinquedo pro banho é sempre uma boa, né, Amanda? Aqui até hoje... O que der para fazer para ser reforçador, pode fazer. Brinquedo, Perfeito. adesivo, música que cante, luz, que precisar. Precisar. A Arlete Alves está dizendo, boa noite, meu filho meu filho não come comida, quando coloco na boca dele ele faz ânsia de vômito, o que posso fazer? Arlete, eu anotei aqui 3 coisinhas que vocês mais perguntam, só 3, fui bem pontual. E eu anotei buscas orais, estereotipias e seletividade alimentar, com certeza. Seletividade alimentar é muito difícil de se trabalhar. O que ele está apresentando é um reflexo de gag, que é esse reflexo de vômito mesmo, essa ânsia de vômito que a gente sente quando algo é muito aversivo. Então, o que você precisa fazer? Antes de mais nada, tem um videozinho aí no meu IG que fala só sobre seletividade alimentar, com dicas pontuais. No canal do YouTube tem uma live que ficou muito boa sobre seletividade alimentar, bem completa também. E tá lá no meu canal também, essa live sua tá lá no meu canal também. Vai lá assistir, povo. Pronto, tá bem completa, bem completa. Mas, só para te acalmar o seu coraçãozinho, primeira coisa, não obrigue ele a comer mais nada que ele não goste. Comece com tudo que ele gosta. Amanda, ele só come batata frita. Batata frita, almoço, lanche, jantar no começo. Depois a gente vai começar a aumentar. Junto com a batata frita, você coloca um grãozinho de feijão. Junto com a batata frita, você coloca um pedacinho de carne. Junto com a batata frita, você coloca um fiapinho de uma cenoura ralada. Nem que você dê o trabalho para ele ir lá e tirar o fiapinho da cenoura, tirar a carne. Resolve um problema para depois pensar no outro. É o que eu falo. Primeiro a gente arruma um problema para depois resolver. Arruma um problema e depois resolve.
Entendeu? Se só come fritura, vai dar fritura. Depois de Eu né? ouvi isso, Vamos eu parar vivi com para essas ouvir. teorias que iludem demais o povo. Vamos fazer o que é possível. Porque eu já ouvi isso Não, uma da nutricionista. utopia que eu nunca vi na vida. A nutricionista Bam, que é a Cláudia Marcelino, maravilhosa, diva das divas. Perfeita. Ela falou isso, o filho dela é seletivo. E ela dá as receitas lá e ela fala que, ó, é fritura. Mas dentro dessa fritura aqui tem um monte de coisa que ele jamais comeria. Então, vou dar fritura, depois eu resolvo esse problema. Primeiro ele tem que comer. Primeiro você arruma um problema, depois você resolve o outro. Isso. Foi a Luciana que ela repetiu aqui que a minha está fugindo do banho, gostava tanto e agora está com pavor do chuveiro na cabeça que começa a gritar, é um desespero. É isso, entendeu, Lu? Lu? É isso, Nath está dizendo, amor, desculpa a minha ignorância, mas explica aí o que isso de articular, alguma coisa que você falou aí de articular, que ela está pedindo para repetir, explicar o que é? Foi articular mesmo? Jesus amado, foi isso que eu falei? Explica melhor aí. Eu falei de articular na live de motricidade fina, de articulação. Então, deve ser isso. Como seria, a Gabi está perguntando, como seria... Perfeita essa pergunta. Responde porque é pergunta pessoal minha. Gabi está perguntando, como seria a integração sensorial para adultos? Outra vez eu vi você falando, Amanda, que seu público pode ter 90 anos, por exemplo. Então, explica como que seria. Na verdade, isso ia ser lançado agora, né? Mas já pode. Mas oficialmente seria lançado agora na Califórnia, junto da nova avaliação do SPM, que é um tipo de avaliação de integração sensorial que agora contempla de 2 a 90 anos. Que perfeito. Antes, Gabi, a gente só atendia crianças até 12 anos. Porque lembra da neuroplasticidade, lembra de toda aquela história, e se entendia que esses indivíduos, a partir dessa idade, conseguiriam produzir respostas e que não se teria muitos ganhos, que era aquilo, né? É aquilo que a gente tinha de conceito da psiquiatria antiga. Vocês lembram que antes do DSM nem TEA se diagnosticava antes da adolescência? Porque eles falavam que era na adolescência que tudo se estabilizava, que era na adolescência que se fixava mesmo. Muitos transtornos psiquiátricos, até hoje, a bipolaridade, a esquizofrenia, muitos transtornos psiquiátricos só são diagnosticados após a adolescência. Eles não deixam de diagnosticar antes. Porque por causa dessa questão, que é nessa idade que tudo se estabiliza mais, né? Que dá para se ter uma noção concreta. Então, com a integração sensorial era mais ou menos a mesma coisa, só que ao contrário. A gente só atendia até essa idade. Hoje, o que a gente sabe? A vida inteira nós estamos produzindo neurônios. A vida inteira nós passamos por neuroplasticidade. Sim, diminui muito essa proposta de aceitação do processo terapêutico. Nós sabemos disso, mas o ser humano ainda é capaz de aprender. O ser humano ainda é capaz de evoluir, ele ainda é capaz de produzir esse processo integrativo que a gente tanto espera, esse processo neurofuncional. Então, fundamentado de novo nas neurociências, eles resolveram mexer no processo de intervenção da integração sensorial e hoje a gente atua na vida inteira. Amanda, mas como é que faz se o setor de integração sensorial é planejado para criança? Né? Se eu tenho um balanço pequeno, se eu tenho uma rede pequena, se eu tenho escorregador pequeno. A gente traz isso para onde? Para onde? Para vida da pessoa. Se é uma versão vestibular, eu vou andar de carro. Eu vou andar de elevador. Né? Eu posso levar lá para o equipamento suspenso também. Claro que eu posso. Mas a gente projeta isso na perspectiva das AVDs, daquilo que mais atrapalha a funcionalidade. Né? E da profissionalização, que é tema para outra live, que seria muito interessante da gente conversar. E é muito interessante essa pergunta da Gabi e a sua resposta, porque bate muito com aquela questão de que, assim, os autistas, que depois que crescem, eles são abduzidos, evaporam no mundo, para onde que vão? Ninguém pensa. Eles vão para casa da gente. E aí, de repente, tu tendo acesso aí a
uma centena de mulheres autistas diagnosticadas já recentemente e que tem questões sensoriais. E aí procura quem? Se as TOs estão todas aí habilitadas a trabalhar com criança. Então, assim, é um leque que se abre, né? Quem é que carrega tesourinha nas viagens? Para cortar as etiquetas das roupas? Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, pois é, né? Quem é que coloca a filha nos brinquedinhos do parque e fica de lá de baixo sentindo mal, sem aguentar olhar os brinquedos? Lá de baixo. Desesperador. Tudo questão de bolinha desorganizada. Completamente desorganizada. Gente, então assim, isso eu tô brincando aqui com a Amanda, mas assim... Sério? Poucos dias... É assunto sério isso. Um pouco tempo que eu fiquei com a Amanda na casa dela e a gente passeou e tal, e ela foi me situando de tantas questões sensoriais que eu tenho e que talvez eu fazia uma outra leitura, eu não tinha essa percepção, né? Gente, a funcionalidade da Eleanor é comprometida. A gente foi no shopping, eu vou falar mesmo, a gente foi no shopping e aí os meninos brincaram nesses brinquedos simples de shopping, sabe? Com bolinha. E andaram num carrinho lá, né, amiga? O carrinho de carrinho, né? Esses carrinhos de shopping e tudo isso. E o barulho do shopping, ó, que era um shopping pequeno daqui de Goiânia, não era grande não, perto de casa, minúsculo. O barulho do shopping, aquele tanto de gente, a gente comprando na fila para comprar sorvete. Eu tinha total noção de tudo isso que estava acontecendo. Na hora que chegou aqui em casa, acabou a mulher. Eu fiquei. E é bom a Amanda tá falando isso para vocês terem ideia. Puxou assim, ó. Eu era outra pessoa, assim, completa. E isso sempre aconteceu comigo a vida inteira, mas eu nunca conectei as coisas. Assim, quando a Amanda falou, meu Deus, que desorganização sensorial, eu não consegui fazer mais nada um dia inteiro. Eu queria sair de novo. Eu queria ver se eu conseguia tirar ela disso. Não consegui. Sinceramente, eu não consegui. Não teve jeito. Você deixa dormir? O que faz? Eu fiquei literalmente deitada, fiquei de cama. E realmente aquilo tudo ali me perturba. Teve que tomar antibiótico. Aquilo tudo ali me perturba demais. Então, assim, tudo isso é algo que eu tô agora me descobrindo, tô fazendo essa leitura de mim e que todas nós, se formos avaliar, temos um déficit nessa questão. Então, é muito pertinente a pergunta da Gabi para a gente pensar nas terapias da gente. Que tem maridos dentro do espectro, né? Que não aceitam. A grande parte dos pais dos meus pacientes são autistas. Grande parte. Eu não preciso de um diagnóstico para entender só. Eu percebo que eles são. Grande não parte aceitam, dos pais não aceitam. As esposas vivem oprimidas. Sequer pensam na possibilidade, né? As esposas, até por terem os filhos, né, na maioria das vezes, até pensam, mas não tem como tomar nenhum tipo de atitude. E são questões muito sérias mesmo. Exato. Nós temos pouco tempo. Olha, eu não sei, é Samula seu nome, que é um nome assim tão diferente, eu fico com medo de falar errado. O meu filho não aceita mais cortar o cabelo, ele entra em crise. Corte, meu amor. Muito difícil. Gente, eu cansei. A Ângela não tá aí agora, a mãe do Samuel. Se eu tivesse ali, ia morrer de... Cansei de cortar as pontas do meu cabelo por causa do Samuel. Um pacientinho que eu tenho. Porque muita dificuldade para cortar o cabelo. Então, a gente pegava a tesourinha e eu enfeitei a tesourinha. Então, de vez em quando, essa tesoura ficou tesoura esparramada na clínica, tesoura esparramada em casa. E aí, a gente tem que ir aumentando essa percepção tátil do barulho da tesoura, do toque do pelo. Por que eu cortava a pontinha do meu? Eu cortava a pontinha do meu e de vez em quando eu passava nele. De vez em quando eu dava uma encostadinha nele, porque tem muita coisa. E outra coisa que você pode fazer é o que dentro eles chamam de aproximação. Levar várias vezes no salão, no cabeleireiro, entrar lá dentro e sair. Entrou lá dentro e saiu, entendeu? Para ele ver o cheiro. Porque tem o cheiro dos produtos, para ver o ambiente, para ir se acostumando a tudo isso. E dentro de casa, coloca mais tesourinha, começa a brincar. De repente, vocês estão no meio da brincadeira, pega a tesourinha, vem no cantinho e faz tic-tic-tic, fingindo que você está cortando o cabelo. Passa muita mão no cabelo da criança, principalmente molhado, igual eles fazem no salão, sabe? Para umedecer o cabelo. Aí, se for passar maquininha, é outros 500. Aí a peleja é muito maior.
A Grazi tá dizendo, odeio andar descalça, colocar a mão na lixa, enjoo em carro, tenho vertigem com água. Adivinha? Nath tá dizendo, eu tenho todas essas características aí. Vou falar nada pra vocês não, vem tudo ficar comigo aqui em Goiânia. Vamos fazer uma colônia de férias pra vocês. Para adultos, pensa, uma colônia de férias de integração sensorial para adultos. Meu Deus, e vai bombar, vai bombar, vai bombar. Maternando Nuteia, busca sensorial, teria dicas do que fazer, com o tempo melhora? Não, com o tempo piora se não trabalhar. É ao contrário, é progressivo. É progressivo. Essas alterações, elas vão ficando mais severas. Porque a aversão é quando é hiperresponsiva. Aliás, é busca, né? Mas essas respostas é quando ela está alterada. Então, o processo de alteração, ele não vai passar sozinho. Ele não vai melhorar sozinho. Muito pelo contrário. Se ele já se manifesta na infância, imagina na vai vida piorar. adulta. Isso. Né? E eu ouço muitos relatos, assim, outro dia eu estava assistindo o vídeo, inclusive, do Léo aqui, não sei se vocês conhecem, autista, que tem um canal no YouTube, ele vai ser entrevistado por mim também. E ele fez um vídeo no YouTube só falando assim, a minha impressão é que o meu autismo está piorando com a idade. E ele falava de todas essas questões, assim, quanto mais você toma consciência na vida adulta, as suas questões. Adulta, no entanto, que assim, algumas mães me perguntam, amiga, te interrompendo. Vai piorando. Mas é muito sério. Algumas mães, algumas esposas me perguntam, Amanda, o que isso vai influenciar agora, né? Já casou, já teve filho, normalmente tem uma profissão boa. Então, eles são muito inteligentes. Então, conseguiu ter uma vida funcional, de alta funcionalidade. O que vai fazer diferença agora? Para que eu preciso de um psiquiatra fechar um diagnóstico? Para que eu preciso de uma orientação? Qual a diferença? Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Fiquem com isso na cabeça de vocês essa noite, que é muito sério. As maiores comorbidades relacionadas ao autismo se instalam na vida adulta. Então, a gente tem um risco maior para depressão. A gente tem um risco maior para o suicídio dentro de adultos autistas não diagnosticados. Quadro de ansiedade grave. Um risco maior para bipolaridade. A gente tem um risco maior para transtorno de ansiedade generalizada, normalmente. Então, todas essas questões psiquiátricas no disfunção executiva, então, nem se fala. É gigante. Precisa de tratamento, sim. Ai, meu Deus, nós temos 3 minutos, minha querida. Que imagem maravilhosa foi essa. Olha, se eu deixei de... teve uma que perguntou da Marcha Equina, que o menino tem 6 anos. Vai encerrar com o resto. Aumente a propriocepção, aumente a contração articular e perceba se não é uma sensibilidade tátil. Se for, tem que oferecer muita textura plantar para diminuir essa sensibilidade. E se for uma busca proprioceptiva, dá-lhe impacto, tá? Pula-pula, correr, muita massagem proprioceptiva, isso vai ajudar bastante. A ferramenta que eu estou tendo no momento aqui para esse probleminha é um tal patins, que a pessoa fica 24 horas no pé. Ela quer dormir com patins. Movimento, propriocepção. E eu tô amando, porque é o único momento que ela fica com o pezinho, firmadinha quando tá dentro do patins. Ai, não faz isso comigo, não. O dia inteiro com esse patins, a coisa mais linda. Amanda, nós temos 2 minutos. Não deixa ele não posso, não posso deixar, e eu tô deixando por causa da quarentena, a gente acaba fazendo isso, né? Então, eu quero aproveitar esses 2 minutinhos que nós temos para você falar do seu curso, porque tem um monte de gente que ficou de fora e quem já está no curso já está relatando assim a grandiosidade dele. Eu quero que você fale como que ele funciona e só tem 1 minutinho. Gente, mas fale se coração. Nós vamos ter já tem previsão para a segunda turma. Agora é um objetivo muito rico estar perto de vocês. Esse curso é um método de adequação da motricidade fina, que foi desenvolvido para trabalhar a motricidade fina, mas que trabalha toda a praxis, que ensina isso para vocês, que traz conceitos teóricos aprofundados, como não dá para passar por aqui, que não dá para passar por vídeos, que traz estudo de caso, que traz um momento para a gente conversar sobre cada caso e uma consultoria individual para cada um. É isso. Mas teremos mais oportunidades. Mas vai ter uma segunda turma? Então, não tenho previsão agora. Mas entra em contato por direct que a gente está organizando. Talvez ainda dê tempo de inserir nessa, porque começou recentemente, né? As meninas amiga, é só um dia que abre o carrinho, porque eu tenho a quantidade, eu peguei 50 pessoas, não pego mais do que isso.
Um sucesso absoluto. Mas, gente, olha, eu quero agradecer imensamente. Se ficou alguma pergunta, nós temos 28 segundos. Muito Gratidão, obrigada, de coração. amor, Vocês sabem que eu estou aberta. Podem mandar direct, sem medo, sem vergonha. Podem mandar chorando, sorrindo, que estamos juntos. Amém. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. E, ó, deu certo! Indiquem a live para outras pessoas, postem nos stories e vamos divulgar, porque vai ficar disponível. Um beijo, eu amo vocês, gente.